A paixão e ressurreição de Jesus. Marcos, capítulo 14. Conspiração contra Jesus. A Páscoa e os ázimos seriam 2 dias depois, e os chefes dos sacerdotes e os escribas procuravam como prender Jesus, por meio de ardil para matá-lo. Pois diziam: não durante a festa, para não haver tumulto entre o povo. A unção em Betânia. Em Betânia, quando Jesus estava à mesa em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher. Edgar, meu filho, chega de miar. Trazendo um frasco de alabastro, cheio de perfume, de nardo puro, caríssimo. E quebrando o frasco, derramou-o sobre a cabeça dele. Alguns dentre os presentes indignavam-se entre si. Para que esse desperdício de perfume? Pois poderia ser vendido esse perfume por mais de 300 denários e distribuído aos pobres. E a repreendiam. Mas Jesus disse: deixai-a, porque a aborreceis? Ela praticou uma boa ação para comigo. Na verdade, sempre tereis os pobres convosco, e quando quiserdes, pois podeis fazer-lhes o bem. Mas a mim nem sempre tereis, quando quiserdes. Mas a mim nem sempre tereis. Ela fez o que podia. Antecipou-se. Ela fez o... Tá bom, Edgar? Ela fez o que podia. Antecipou-se a ungir meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que, por toda parte onde for proclamado o evangelho, no mundo inteiro, também o que ela fez será contado em sua memória. A traição de Judas. Judas Iscariote, um dos 12, foi ao chefe dos sacerdotes para entregá-lo a eles. Ao ouvi-lo, alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro. E ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Preparativos para a ceia pascal. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava a Páscoa, os seus discípulos lhe disseram: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Enviou então 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à cidade. Um homem levando uma bilha d'água virá ao vosso encontro. Segui-o. Onde ele entrar, dizei ao dono da casa: o mestre te pergunta: onde está a minha sala, em que poderei comer a Páscoa com meus discípulos? E ele vos mostrará no andar superior uma grande sala arrumada com almofadas.
fazei os preparativos ali para nós. Os discípulos partiram e foram à cidade. Acharam tudo como lhes fora dito e prepararam a Páscoa. Anúncio da traição de Judas. Ao cair da tarde, ele foi para lá com os 12. E quando estavam à mesa comendo, Jesus disse: em verdade vos digo, um de vós que come comigo há de me entregar. Começaram a ficar tristes e a dizer-lhe, um após o outro: acaso sou eu? Ele, porém, disse-lhes: um dos 12 que põe a mão no mesmo prato comigo. Porque, na verdade, o Filho do Homem vai, conforme está escrito a seu respeito. Mas, ai daquele homem por quem o Filho do Homem for entregue, melhor seria para esse homem não ter nascido. Instituição da Eucaristia. Enquanto comiam, ele tomou um pão, abençoou, partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é meu corpo. Depois, tomou um cálice, rendeu graças, deu a eles e todos dele beberam. E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, já não beberei do fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Predição da negação de Pedro. Depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus disse-lhes: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas, depois que eu ressurgir, eu vos precederei na Galileia. Pedro lhe disse: ainda que todos se escandalizem, eu não o farei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Ele, porém, reafirmou com mais veemência: mesmo que tivesse de morrer contigo, não te negarei. E todos diziam o mesmo. No Getsêmani, e foram a um lugar cujo nome é Getsêmani. E ele disse a seus discípulos: permanecei aqui, enquanto vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a apavorar-se e a angustiar-se. E disse-lhes: minha alma está triste até a morte. Permanecei aqui e vigiai. E indo um pouco adiante, caiu por terra e orava para que, se possível, passasse dele esta hora. E dizia: Abá, Pai, tudo é possível para ti, afasta de mim este cálice. Porém, não o que eu quero, mas o que tu queres. Ao voltar, encontra-os dormindo e diz a Pedro: Simão, dormes? Só
Um segundinho, gente. Calma. Isso. Simão, dormes? Não foste capaz de vigiar por 1 hora? Vigiai e orai para não entrar em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E afastando-se de novo, orava dizendo a mesma coisa. E ao voltar, de novo encontrou-os dormindo, pois seus olhos estavam pesados de sono, e não sabiam o que dizer-lhe. E vindo pela 3ª vez, disse-lhes: dormi agora e repousai, basta, a hora chegou. Eis que o Filho do Homem é entregue às mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o meu traidor aproxima-se. A prisão de Jesus. E imediatamente, enquanto ainda falava, chegou Judas, um dos 12, com uma multidão trazendo espadas e paus, da parte dos chefes dos sacerdotes, escribas e anciãos. O seu traidor dera-lhes uma senha, dizendo: é aquele que eu beijar. Prendei-o e levai-o bem guardado. Tão logo chegou, aproximando-se dele, disse: Rabi, e o beijou. Eles lançaram a mão sobre ele e o prenderam. Um dos que estavam presentes, tomando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e decepou-lhe a orelha. Decepou-lhe a orelha. Jesus, dirigindo-se a eles, disse: serei eu um ladrão? Saístes para prender-me com espadas e paus. Eu estive convosco no templo, ensinando todos os dias, e não me prendestes. Mas é para que as escrituras se cumpram. Então, abandonando-o, fugiram todos. Um jovem o seguia, e sua roupa era só um lençol enrolado no corpo, e foram agarrá-lo. Ele, porém, deixando o lençol, fugiu nu. Jesus perante o sinédrio. Levaram Jesus ao sumo sacerdote, e todos os chefes dos sacerdotes, os anciãos e os escribas estavam reunidos. Pedro seguia-o de longe, até o interior do pátio do sumo sacerdote, e sentado junto com os criados, aquecia-se ao fogo. Ora, os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um testemunho contra Jesus para matá-lo, mas nada encontravam, pois muitos davam falso testemunho contra ele. Mas os testemunhos não eram congruentes. Alguns, levantando-se, davam falso testemunho contra ele. Nós mesmos o ouvimos dizer: eu destruirei este templo, feito por mãos humanas, e depois de 3 dias edificarei outro, não feito por mãos humanas. Mas nem quanto a esta acusação, o testemunho deles era congruente. Levantando então o sumo sacerdote no meio deles, interrogou Jesus, dizendo: nada respondes? Que testemunham estes contra ti? Ele, porém, ficou calado e nada respondeu.
O sumo sacerdote o interrogou de novo. És tu o Messias, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou, e vereis o Filho do Homem sentado à direita do Poderoso e vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, então, rasgando suas túnicas, disse: Que necessidade temos ainda de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia. Que vos parece? E todos julgaram-no réu de morte. Alguns começaram a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a esbofeteá-lo e a dizer: Dá uma de profeta! E os criados o esbofeteavam. Negações de Pedro. Quando Pedro estava embaixo do pátio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote e, vendo Pedro que se aquecia, fitou-o e disse: Também tu estavas com Jesus Nazareno. Ele, porém, negou, dizendo: Não sei nem compreendo o que dizes. E foi para fora, para o pátio anterior. E um galo cantou. E a criada, vendo-o, começou de novo a dizer aos presentes: Este é um deles. Ele negou de novo. Pouco depois, os presentes novamente disseram a Pedro: De fato és um deles, pois és galileu. Ele, porém, começou a maldizer e a jurar: Não conheço este homem de quem falais. E imediatamente, pela segunda vez, um galo cantou. E Pedro se lembrou da palavra de Jesus, que Jesus lhe havia dito: Antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. E começou a chorar. Marcos capítulo 15. Jesus perante Pilatos. Logo de manhã, os chefes dos sacerdotes fizeram um conselho com os anciãos e os escribas e todo o sinédrio. E, manietando a Jesus, levaram-no e entregaram-no a Pilatos. Pilatos o interrogou: És tu o rei dos judeus? Respondeu ele, disse: Tu dizes. E os chefes dos sacerdotes acusavam-no de muitas coisas. Pilatos o interrogou de novo: Nada respondes? Vê de quanto te acusam. Jesus, porém, nada respondeu. Nada mais respondeu. De sorte que Pilatos ficou impressionado. Por ocasião da festa, ele lhe soltava um preso que pedissem. Ora, havia um chamado Barrabás, preso com outros amotinadores, que, numa revolta, haviam cometido um homicídio. A multidão, tendo subido, começaram a pedir que lhes fizesse como sempre tinha feito. Pilatos, então, perguntou-lhes: Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Porque ele sabia com efeito que os chefes dos sacerdotes o tinham entregue por inveja. Os chefes dos sacerdotes, porém, incitavam o povo a pedirem antes que lhe soltasse Barrabás. Pilatos perguntou-lhes de novo: Que farei de Jesus, que dizem ser o rei dos judeus? Eles gritaram de novo: Crucifica-o! Disse-lhes Pilatos: Mas que mal ele fez?
Eles, porém, gritaram com mais veemência: Crucifica-o! Pilatos, então, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás. E depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para que fosse crucificado. A coroação de espinhos. Os soldados o levaram ao interior do palácio, que é o pretório, e convocaram toda a corte. Em seguida, vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe impuseram. E começaram a saudá-lo: Salve, Rei dos Judeus! E batiam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele e de joelhos o adoravam. Depois de caçoarem dele, despiram-lhe a púrpura e tornaram a vesti-lo com as próprias vestes. O caminho da cruz. E levaram-no para fora para que o crucificassem. Requisitaram certo Simão Cirineu, que passava por ali vindo do campo, para que carregasse a cruz. Era o pai de Alexandre e de Rufo. E levaram a Jesus ao lugar chamado Gólgota, que traduzido quer dizer o lugar da caveira. A crucifixão. Deram-lhe vinho com mirra, que ele não tomou. Então o crucificaram. E repartiram suas vestes, lançando sorte sobre elas, para saber com que cada um ficaria. Era a 3ª hora quando o crucificaram. E acima dele estava a inscrição da sua culpa: o Rei dos Judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita, o outro à esquerda. Jesus é escarnecido e injuriado na cruz. Os transeuntes injuriavam-no, meneando a cabeça e dizendo: Deixa eu só aumentar aqui o brilho, porque o brilho aqui tá um pouquinho. Aí. Pronto, melhorou. Os transeuntes injuriavam-no, meneando a cabeça e dizendo: tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Do mesmo modo, também os chefes dos sacerdotes, caçoando dele entre si com os escribas, diziam: a outro salvou, a si mesmo não pode salvar. O Messias, o Rei de Israel, que desça agora da cruz para que vejamos e creiamos. E até os que haviam sido crucificados com ele o ultrajavam. A morte de Jesus. À hora 6ª houve trevas sobre toda a terra, até a hora 9ª. E à hora 9ª, Jesus deu um grande grito, dizendo: Eloi, Eloi, lema sabachthani, que traduzido significa: Deus meu, por que me abandonaste? Alguns dos presentes, ao ouvirem isso, disseram:
Eis que ele chama por Elias. E um deles, correndo, encheu uma esponja de vinagre e, fixando numa vara, dava-lhe de beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias vem descê-lo. Jesus, então, dando um grande grito, expirou. E o véu do santuário se rasgou em duas partes, de cima a baixo. O centurião, que se achava bem defronte dele, vendo que havia expirado desse modo, disse: verdadeiramente, este homem era filho de Deus. As santas mulheres no Calvário. E também estavam ali algumas mulheres olhando de longe, entre elas Maria de Magdala, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé. Elas o seguiam e serviam enquanto esteve na Galileia. E ainda muitas outras que subiram com ele para Jerusalém. O sepultamento. E já chegada a tarde, sendo o dia da preparação, isto é, a véspera de sábado, veio José de Arimateia, ilustre membro do conselho, que também esperava o reino de Deus. Ousando entrar onde estava Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. Pilatos ficou admirado de que ele já estivesse morto, e chamando o centurião, perguntou-lhe se fazia muito tempo que morrera. Informado pelo centurião, cedeu o cadáver a José, o qual, tendo comprado um lençol, desceu-o, enrolou-o no lençol e pôs num túmulo que fora talhado na rocha. Em seguida, rolou uma pedra e, fechando a entrada do túmulo, Maria de Magdala e Maria, mãe de José, observavam onde ele fora posto.